E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo quero falar um pouco sobre este assunto. Tenho visto, alguns comentários de alguns irmãos, protestantes nesse sentido. Por que que você tem que falar sempre, do protestantismo, em seus vídeos? Por que que eu tenho que falar do protestantismo? Parece evidente que o porquê que eu tenho que falar do protestantismo. Porque o protestantismo fala do catolicismo e fala deformando, o catolicismo. Então, é isso, basicamente é isso. Por que que você tem que falar sobre, o protestantismo nos seus vídeos? Sempre tem que estar citando, o protestantismo. Porque, repito, o protestantismo fala do catolicismo e não fala bem, Raramente você vai encontrar alguém falando bem, algum protestante, falando bem do catolicismo, É de se estranhar, quando você vê falar, acontecer isso. Mas enfim, é por isso, Você vê pastores famosos, de grande visibilidade, em suas falas falando da Igreja Católica que Jesus Cristo fundou, da única igreja que nosso Senhor Jesus Cristo fundou. Então você vê pastores, protestantes, de canais bem grande, falando da Igreja Católica e deformando as Sagradas Escrituras, a patrística, enfim, deformando a história da igreja. Então, é meio que é natural, essa resposta católica é em legítima defesa, a gente pode usar esse termo, Tudo que o católico está fazendo, para responder aos ataques protestantes é uma legítima defesa, devido ao meio de comunicação hoje ser bastante amplo, Então, muitos católicos estão defendendo a fé católica. Eu não vejo isso de modo negativo, Eu vejo do modo positivo. Os católicos terem entrado nessa conversa, nesse debate e defender a fé católica. Você vê protestantes chutando imagem de Nossa Senhora, você vê protestantes mentindo, às vezes, na maior cara de pau, mentindo contra a fé católica. Então, eu acho e tenho certeza que é o que está também na Bíblia, que o católico que tiver esse chamado, entrar nessa conversa e defender a sua fé. É uma legítima defesa. Veja, quando Jesus Cristo enviou a igreja, lá no finalzinho de Mateus, capítulo 28, lá, os últimos versículos, Jesus enviou a igreja para ensinar em todas as nações, ensinar em todas as nações. Isso significa falar em todas as línguas, isso significa falar com pessoas que não têm a mesma religião, significa, porque Jesus disse assim, quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, então a igreja saiu pelo mundo para falar em todas as línguas e evidentemente que essas pessoas dessas nações já tinham as suas religiões, já tinham os seus costumes. Então, falar do evangelho necessariamente, consequentemente, tem que falar com pessoas de religião diferente. Então, o protestantismo, por ter saído do catolicismo, por um cisma, por uma rebelião no século XVI, criou no mundo inteiro uma grande hostilidade ao catolicismo. Então, o protestantismo saiu do catolicismo, criou aquele grande cisma do século XVI com Martinho Lutero, e daí, a partir daí, outros foram rompendo com Martinho Lutero, e assim sucessivamente. E esses reformadores e essa outra geração nova de hoje, muitos entre eles têm uma hostilidade
visível contra a fé católica, né? Tem uma hostilidade. Então, por mais que você ache que o católico está nos seus canais, né, atacando o protestantismo, é o contrário, né? Ele está revidando, é uma legítima defesa. É uma legítima defesa, entenda isso. Porque o protestantismo espalhou no mundo uma caricatura da fé católica. Pessoas de visibilidade, de grande visibilidade, repito, espalham mentiras na cara dura, na cara de pau, né? Espalha mentira contra a fé católica. Maldosamente. Muitos são, né, maldosos em seus argumentos, em seu combate contra a fé católica. Muitos são maldosos. Então, né, para falar do evangelho, para pregar o evangelho, necessariamente precisa sim falar do protestantismo. Porque o protestantismo, ele é o quê? Para quem não conhece, para quem não sabe, o protestantismo, como disse, né, o Papa, veja, o Papa João Paulo II, disse que as seitas se espalham no nosso continente, né? As seitas se espalham como uma mancha de óleo, que faz, né, que a tendência é fazer ruir a verdade, o caminho da verdade. Então é uma mancha de óleo que se espalha. Já viu aí como se espalha uma mancha de óleo no mar, né, no oceano? Você vê que o mal que isso causa, né, à natureza. Então, vendo isso do lado espiritual, imagina o mal que isso está causando espiritualmente no mundo, né? As pessoas deixando de crer em Deus. Já viu por aí? Vídeos de pessoas desigrejadas, pessoas deixando de crer em Deus, porque o caminho da verdade está sendo, né, blasfemado pelas seitas. Começou por aí, né? Quer dizer que não é dizer, botar toda a culpa, dizer não, você quer colocar a culpa no protestantismo, mas uma grande parte de culpa é sim do protestantismo, né? Uma pessoa que tem uma consciência aí sadia, para pensar um pouco. O tanto de igrejinhas que está sendo fundada enquanto eu converso com você aqui agora, né? No Brasil inteiro. Imagina no mundo. E essas igrejas, essas denominações, né, não respondem a nenhuma autoridade. Simplesmente pega as Sagradas Escrituras, deforma e prega de todo o jeito. Aí ali envenenam a sociedade com uma mensagem totalmente deformada do Evangelho, do próprio Evangelho e da Santa Igreja que Cristo fundou. Então eles deformam a Igreja de Cristo, né? Assim como deformam as Sagradas Escrituras e engana pessoas. Então o protestantismo, eu digo isso não para ofender ninguém, mas o homem que pensa bem, pense bem, você que quer fazer uma boa reflexão honesta. O protestantismo está causando um mal espiritual ao mundo, né? Onde já se viu a fundação de tantas denominações, porque não se unem em torno de uma única igreja que Cristo fundou? Procura a verdade. Ah, mas querem negar, mas você está dizendo que a verdadeira é a Igreja Católica Apostólica Romana. Faça uma investigação honesta, né? Procure historicamente, procure, se aprofunde. Você acha que são essas denominações? Você acha que o corpo de Cristo estaria tão dividido assim, tão dilacerado? Então, por esses motivos, meus irmãos, é necessário canais católicos que fale sim do protestantismo, não com ódio no coração, mas com amor, para tentar livrar alguém dessa bagunça que era o protestantismo. Desculpa a palavra, mas é isso, a expressão é essa, né? É uma bagunça. Não tem respaldo bíblico algum, né? Não tem respaldo bíblico algum essa questão, né, do protestantismo. Não tem, né? Aquelas igrejas mais tradicionais, mais históricas, que mantêm um diálogo com a Igreja de Cristo, elas estão mais próximas ali da verdade. Elas sabem disso, nem elas mesmas. Um pastor mais
mais de uma denominação mais histórica, né? Mais antiga, dessas mais antigas, nem eles mesmos aceitam, né, o protestantismo. Só que muitos deles ficam calados. Muitos deles ficam calados, mas a maioria desses pastores mais sérios, de denominações mais sérias, eles mesmos não aceitam, né, essa fundação de qualquer modo de igrejas, colocando pastores lá à frente dessas igrejas que a grande maioria nunca leram a Bíblia inteira, leram alguns textos, fizeram uma pequena formação para ter uma boa conversa, para agradar ali aquelas pessoas. Então, como não denunciar de uma forma respeitosa, né, esse erro? É evangélico, né? Isso está no evangelho, denunciar esses falsos ensinos. Não é possível. Esses homens, repito, esses homens mais sérios, dessas igrejas mais tradicionais, mais históricas, eles não aceitam essa infinidade de igrejas que estão sendo fundadas ainda hoje. Por quê? Porque esses fundadores de igrejas saíram deles também. Veja, onde vai parar isso? Então quer dizer que é por isso, meus irmãos, que eu falo aqui nesse canal bastante dessa questão do protestante. Porque é uma mancha de óleo, como disse o Papa João Paulo II. É uma mancha de óleo que está ruindo, né, o evangelho. Está diluindo o evangelho, diluindo a história, manchando a história da igreja. Como a gente disse em um vídeo nesse canal, né, nos últimos dias, por causa deles, o caminho da verdade é blasfemado. Então, veja, respeitosamente, eu e você que são pessoas de bem, precisamos fazer essa denúncia, né? Precisamos entrar nessa conversa para tentar, né, resgatar essas pessoas que estão no erro, que é o protestantismo, né? O protestantismo é um tremendo erro na história da humanidade que não se apaga fácil, não vai se apagar. Isso vai durar até o fim dos tempos, mas é um tremendo erro, né? Você não gosta dessa denúncia, não gosta dessa verdade? Faça essa reflexão. Você acha que isso está certo? Alguém se denominar bispa e fundar uma igreja? Você acha que isso está certo? Isso tem respaldo bíblico? Tem algum texto bíblico? Não tem, meus irmãos. Então é por isso que eu falo sempre aqui do protestantismo, porque os pastores falam da Igreja Católica, deformam a verdade que é nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que nosso Senhor Jesus Cristo enviou só uma igreja. Então é por isso que a gente precisa, sim, falar, lutar esse bom combate, como disse, né, o apóstolo Paulo. Então é isso aí. Se você não é inscrito ainda nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí no seu comentário, deixa um like para fortalecer aqui o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.